Bom, galera, boa noite. Sou radiólogo, sou o professor Berto e mais uma vez estou aqui gravando esse vídeo e compartilhando conhecimentos. Se você gostar desse vídeo, você curte aí, dê um joinha e se inscreva no meu canal. Eu quero mandar a todos os meus amigos e os meus alunos aquele abraço. Hoje nós vamos comentar assuntos sobre a física aplicada à radiologia, com ênfase no sistema emissor de raio-x. Bom, galera, o sistema emissor de raio-x, também denominado de cabeçote, ele é constituído pelo tubo, que é a ampola de raio-x, e pela cúpula, pela carcaça que a envolve. Na verdade, nós temos aqui um cilindro, que é a cúpula ou carcaça, e nós temos aqui um polo positivo e um polo negativo, ligado sobre esses cabos que está vindo do transformador de alta tensão. Nós temos aqui também, galera, esse aqui é um sistema de frenagem. Esse sistema de frenagem é que permite você manipular o cabeçote durante a realização do exame. E nele você tem um pega-mão aqui, que permite você movimentar o cabeçote. Desse lado você tem o braço, que é acoplado à estativa. Nessa outra fotografia você tem a cúpula. Essa cúpula, que é a carcaça, aberta, que dá uma ênfase melhor, uma visibilidade melhor do sistema interno. Dentro da cúpula, ou carcaça, há um revestimento de chumbo internamente, que não permite a fuga dos raios-x dentro dela produzida. Corresponde a um invólucro metálico duplo. Duplo porque ele tem o cilindro metálico com o revestimento de chumbo internamente no seu interior. E é colocado, no seu interior é colocado o tubo de raio-x imerso em óleo de isolamento e refrigeração. Na verdade, o tubo de raio-x, ele fica, galera, submerso a um óleo que vai ajudar no isolamento e na refrigeração no ato da produção do raio-x. A função do cilindro, ela tem como objetivo a proteção mecânica e elétrica, também a dissipação de calor e a absorção da radiação extrafocal, que é a radiação secundária. Aqui nessas fotografias, nós temos aqui, um conjunto ligado à estativa, que é o cabeçote. Nós temos aqui o sistema de frenagem, e que permite a manipulação do tubo. E você também tem o sistema de colimação, que é o colimador. Nessa fotografia você vê ele melhor. Aqui você tem o sistema de frenagem com o pega-mão. Você tem aqui o sistema de colimação. O sistema de colimação é para você delimitar a saída dos raios-x. Quando ele é produzido e sai do sistema do cabeçote, e ele passa pelo sistema de colimação, você tem como delimitar a saída desses raios-x. Para isso que serve aqui o sistema de colimação. Nessa outra fotografia, você tem aqui um sistema em um amplo maior. Por exemplo, você tem aqui a estativa. Na estativa, você tem aqui o braço ligado ao cabeçote. Esse cabeçote é o sistema emissor,
que tem o sistema de frenagem, que tem o sistema de colimação. E aqui está a saída dos cabos que são ligados até o transformador de alta tensão. Nessa outra fotografia, você tem uma visão diferente. Aqui você tem o book vertical, ou o book mural em algumas literaturas, que permite a realização de exame em ortostática. Bom, galera, e aqui nós temos o sistema emissor de raio-x, um esquema do sistema emissor de raio-x. Nós temos aqui o cilindro metálico, que é a carcaça que ampara todo o sistema interno, e dentro do sistema do cilindro, como eu já falei para vocês, tem o sistema, tem o revestimento de chumbo. Esse revestimento de chumbo que é internamente por dentro da carcaça. Galera, e tem a janelinha. Essa janelinha aqui é por onde passa os fótons de raio-x. E se você perceber aqui, você tem o sistema de acoplagem da colimação. Então, o colimador vai acoplar aqui. Então, vai permitir que você delimite a saída desses raios quando você for realizar os disparos, que você for realizar um exame e você colimar, o raio-x, ele só vai até onde você permitir. Você tem aqui o óleo dentro e você tem o tubo de raio-x. O tubo de raio-x. Entre o tubo de raio-x você tem aqui os estatores, que são dois estatores, que são as bobinas que permitem o rotor a fazer uma rotação mais precisa do ânodo ou anodo giratório, que é esse disco aqui de composição do tungstênio, que tem uma resistência ao calor a mais de 2000 graus centígrados. Ou seja, o tungstênio ele resiste a altas temperaturas. Acoplado ao tungstênio, nós temos um eixo, que esse eixo ele pode ser de molibdênio ou pode ser de cobre. Desse outro lado, você tem a copa focalizadora, ou copo focalizador. Esse copo focalizador, dentro dele, mais ou menos aqui, tem dois filamentos. O filamento grosso e o filamento fino. Quando você define no seu painel de controle o foco que você escolher, por exemplo, eu escolho um foco fino, por exemplo, de 100 mA. Quando eu escolho o foco fino, vai acionar aqui, quando você apertar o preparo, vai acionar aqui o filamento fino. Quando você solicitar um foco grosso, quando você precisar de uma carga maior, de uma quantidade maior de raio-x, e você acionar o foco grosso, por exemplo, você vai acionar aqui o filamento grosso. Dentro desses filamentos, o que vai acontecer? Quando você definir lá o foco que você escolher e você acionar ele, aqui dentro desse foco, o filamento vai sofrer um aquecimento. Esse copo focalizador também é negativo. E os filamentos, eles são também negativos, eles são também de molibdênio, tem uma resistência ao calor. Então, esses filamentos, eles vão ser aquecidos. E esse aquecimento de um desses filamentos, que você vai definir lá no painel de controle, esse filamento ele vai aquecer e vai gerar nuvens de elétron. Quanto maior o MA, maior a quantidade de elétrons produzidos. Então, esses elétrons, que são, na verdade, energia, essas energias elas vão se transformar
em energia térmica. E essa energia térmica vai gerar uma quantidade de calor muito alta. Contudo que 99% dessa geração, desse aquecimento é calor. E somente 1% é raio-x. Então, esse aquecimento vai permanecer, esses elétrons vão permanecer aqui, porque o copo focalizador é negativo e o polo é negativo. E o tungstênio aqui, o tungstênio aqui, que é o ânodo, esse material de tungstênio que é o ânodo, que é o polo positivo, vai acontecer aqui um fenômeno, um choque. Quando você realiza o seu preparo e o disparo, quando você aperta o disparo, esses elétrons eles vão se deslocar daqui e vão se chocar com uma força altíssima aqui contra o anteparo anodo. Esse choque, a força com que esses elétrons vão sair daqui e vão chocar contra o anteparo anodo, vai depender da quilovoltagem que você colocar. Quanto maior o quilovolt, maior a força com que esses elétrons vão se deslocar até o anteparo anodo. E quando esse choque, quando houver essa atração entre o polo positivo e o polo negativo dentro de um tubo a vácuo, vai permitir que o fenômeno aconteça, que é os fótons de raio-x. Então, galera, o tubo de raio-x, aqui dentro, ele fica submerso a um óleo isolante. E esse calor gerado, ele é extraído pelo eixo de molibdênio e pelo cobre. E vai para onde? Para o óleo, que é um bom refrigerante e dissipador de calor. Nós temos aqui o tubo de raio-x. Esse tubo ele é de vidro Pyrex, resistente ao calor e lacrado com vácuo formado no seu interior, onde de um lado você tem o polo positivo e de outro lado você tem o polo negativo. Nessa outra fotografia aqui você tem uma imagem horizontal. E essa imagem, você tem aqui, de um lado, você tem o rotor, você tem aqui o eixo, que pode ser de molibdênio ou de cobre, e você tem aqui o ânodo ou anódio, que tem uma composição que é formado pelo tungstênio, que tem uma resistência altíssima ao calor. Desse lado você tem o copo focalizador, e dentro do copo focalizador você tem os dois filamentos, que é o filamento grosso e o filamento fino. Então, desse lado você tem o cátodo, desse outro lado você tem o ânodo. O ânodo é polo positivo e o cátodo é polo negativo. Bom, galera, dentro da copa focalizadora você tem os filamentos. Esses filamentos, na vista frontal, você tem aqui o filamento grosso e o filamento fino. Quando você aciona o filamento fino, é o fino que vai ser acionado. Quando você aciona o grosso, você vai acionar o filamento grosso. Se você precisa de uma radiação mais potente, mais forte, uma radiação mais grossa, você vai acionar o filamento grosso. Mas se você precisa de um filamento mais fino, para a extremidade, por exemplo, você vai acionar o filamento fino. Ok, galera? Nessa outra fotografia aqui, você tem aqui o ânodo, que é aqui desse lado, que é o polo positivo, o ânodo. Na pinça, está indicando aqui os pontos focais.
Quando os elétrons eles chocam contra o ânodo, eles chocam em um ponto. Esse ponto é chamado de ponto focal. Então ele não sai espalhado pelo ânodo, não. Ele geralmente cai em um ponto focal, ele atinge um ponto, que é o ponto focal. Então, sempre a base do disco, do ânodo, a base dele, que tem uma resistência acima de 2000 graus centígrados, tem uma resistência ao calor, então nas bases ele costuma ser mais resistente. Ok, galera, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, dê um joinha e se inscreva no meu canal. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários que possivelmente eu respondo para você. Eu quero mandar a todos um forte abraço e até o próximo vídeo.